Esse vídeo vai te encontrar quando as coisas estiverem confusas. Quando você estiver ansioso, confuso, pensando demais ou questionando o seu próprio caminho. Fazia algumas semanas que eu não gravava nenhum episódio e hoje me veio muito forte uma frase na minha cabeça que é: coisas que a gente só vê quando desacelera. E aí eu lembrei que existe um livro com esse nome. Eu nunca li, mas é um livro que fala sobre isso. Eu não sei exatamente qual o conteúdo desse livro, se ele é exatamente sobre o que eu vou falar aqui, mas eu queria que vocês entendessem que esse vídeo não é baseado nesse livro, até porque eu nunca li ele, mas sim na frase principal, que são as coisas que a gente realmente só vê quando desacelera. Não importa a sua idade, não importa pelo que você esteja passando, eu tenho certeza que você também tem dificuldade de desacelerar e ver o que está à sua volta. Muitas vezes a gente esquece o valor que cada conquista teve na nossa vida. Ou, por exemplo, você passa meses desejando alguma coisa e quando você conquista, tudo que você consegue sentir é alívio porque acabou e você pode começar outra coisa. Ao invés de comemorar a sua vitória, ficar feliz pelo processo, curtir o processo de conquistar algo que você sempre sonhou. Não importa a sua idade, não importa onde você esteja, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você se pega pensando o que você está fazendo da sua vida. E muitas vezes a gente não tá em dúvida do que a gente tá fazendo. A gente, na verdade, só não tem tempo para parar. Essa semana eu tava completamente confusa sobre tudo que eu tava fazendo da minha vida, sobre o meu trabalho, sobre tudo que tava ao meu redor, que tava acontecendo. E aí eu parei, fiz uma pausa e parei realmente para refletir se era aquilo que eu tava realmente pensando ou se aquilo era fruto do cansaço que o meu corpo, tanto físico quanto mental, tava ali me trazendo. E aí, quando você para, respira fundo, se acalma e olha para as coisas, você percebe que o seu olhar muda completamente para as coisas. Por exemplo, agora eu tô morando sozinha e eu passei anos da minha vida desejando morar sozinha, desejando que isso acontecesse. E aí, no último mês, eu fiquei pensando: caraca, tipo, tá, é difícil, eu já sabia que ia ser difícil, não é como se eu esperasse que fosse ser fácil. Mas foi um sentimento de: será que eu quero isso mesmo? Tipo, será que eu quero me desafiar a esse ponto? Tipo, eu podia estar na casa dos meus pais, ia ser muito mais fácil. Eu podia voltar pra casa, né, pra casa dos meus pais, no caso. Seria muito mais fácil, realmente, seria mesmo. Seria muito mais fácil voltar pra casa dos meus pais, ter o conforto de ter alguém que, enfim, me ajuda nas coisas, tem comida pronta, auxiliar em coisas básicas ao invés de ter que fazer tudo. E eu parei pra refletir se tudo que eu quis durante todos esses anos, mesmo sabendo de todos os desafios, se fazia sentido jogar tudo isso pro alto por uma mera confusão. Porque assim, quem é PJ sabe de como é a nossa situação, mas a gente não tem um salário fixo, a gente não tem uma estabilidade como as pessoas que são CLTs, concursadas têm. Então, cada mês é um mês, não tem como a gente prever exatamente como será. Então, por mais que a gente trabalhe muito, se esforce muito, tem mês que simplesmente a gente não ganha metade do que a gente ganhou no outro mês. E isso não são coisas que a gente tem controle, até porque a gente tá falando de trabalhos que tem a ver com data, tem a ver com prazo, tem a ver com procura, tem a ver com diversas coisas que não estão no nosso controle. Então, assim, a gente pode fazer a nossa parte, mas não quer dizer que vai ser ali exatamente o que a gente espera, né? E aí isso me dá uma balançada, porque sempre foi meu sonho morar sozinha e me bancar, e principalmente me bancar fazendo algo que eu amo, que no caso é o que eu faço agora. Mas eu não contava com o fato de que fazer o que eu amo e morar sozinha me traria muita ansiedade por questão de não ter controle. Então eu comecei a procurar métodos que me trouxessem mais segurança. Então me estruturei, tentei, pô, preciso guardar dinheiro, quanto eu preciso guardar, enfim, procurei maneiras que me fizessem me sentir mais segura. Mas a verdade é que a gente nunca tem o controle sobre tudo, e isso é uma das coisas que mais nos deixa nervosos e ansiosos.
E tá tudo bem não ter controle. Imagina se a gente fosse ter o controle sobre tudo, quão problemático isso seria. Não dá pra gente controlar o outro, não dá pra gente controlar a vida. A vida tá acontecendo lá fora. Tudo depende de 1 milhão de outras coisas, então depende de outras pessoas, depende de uma decisão que alguém precisa tomar, depende de alguém bater o carro na árvore ou não, depende de alguém sair pra beber ou não, depende de 1 milhão de fatores. E eu sei que bate aquele nervoso da gente parar pra pensar que é desesperador não ter controle sobre nada. Não ter ali o poder de fazer as nossas escolhas. Porque por mais que a gente tá falando de fazer escolhas, é uma coisa que a gente pode realmente escolher, o resto da vida não tá na palma das nossas mãos. Então, nada que a gente faça vai fazer com que a gente consiga controlar a outra parte. Então, assim, se você tá se sentindo dessa forma, se você tá se sentindo angustiado, frustrado por conta de alguma situação, por conta de várias situações, não sei qual é a seu momento hoje, qual é o seu sentimento que você está vivendo, mas a verdade é que parar, respirar e ficar em silêncio vai resolver muita coisa. E eu falo isso como a pessoa que mais fala nesse mundo. Eu sempre fui uma pessoa que falei muito o tempo todo e eu sempre tive uma necessidade extrema de falar absolutamente todas as coisas do mundo. E aí, recentemente, nos últimos anos, eu comecei a perceber que o silêncio era basicamente a cura de tudo. E eu não falo no silêncio como somente silenciar, mas silenciar o que está ao nosso redor, seja a nossa própria voz ou a voz dos outros, faz com que a gente consiga sentir o que está lá dentro. Porque a resposta, ela nunca vai estar lá fora. A resposta sempre está dentro da gente. E basta a gente silenciar e escutar a resposta final. Eu sempre falei para as minhas psicólogas, né? Eu mudei de terapeuta algumas vezes. E eu lembro que a minha maior queixa sempre foi na vida falar: eu não sei qual é a resposta certa. E todas elas respondiam a mesma coisa, porque independente da abordagem, a gente sabe que a terapeuta não tá ali pra falar pra gente o que é certo ou o que é errado, até porque isso nem existe. E aí eu sempre ouvi assim: Carol, a resposta certa não existe. É você que vai decidir o que é a coisa certa a se fazer. E aí, eu vou dizer que no começo era difícil entender isso, mas que hoje em dia é claramente óbvio isso pra mim, que não nenhuma outra pessoa pode definir o que é certo pra você, ou qual é o caminho certo a se seguir, ou qual é o caminho da felicidade, qual a pessoa certa pra se relacionar, onde você deve morar, com quem você deve morar, com quem você deve se relacionar, quem são seus amigos. Tudo isso são decisões que você deve fazer e que você só pode fazer fielmente a quem você é quando você silencia a sua voz externa e silencia a voz do mundo ao seu redor. Começa a ouvir a sua voz no seu interior, entender o que está acontecendo por dentro. O que você sente quando você está com essa pessoa? O que você sente quando você está nesse trabalho? O que você sente quando você faz determinada coisa? Muitas vezes a gente esquece até de apreciar as pequenas coisas, num sentido, eu tô olhando aqui pela minha janela e eu amo a vista que eu tenho. A gente tá entrando, começando a chegar perto da primavera e os ipês estão florindo e tão lindos. Lindos, lindos, lindos. E o dia tá nublado, mas mesmo assim a gente tem ipês lindos, cor-de-rosa, e o céu tá lindo, por mais que esteja nublado. Tem umas frestinhas de sol, e aí parece aquela coisa de pintura mesmo, sabe? Realmente uma coisa linda de se ver. E às vezes a gente esquece de reparar nessas pequenas coisas, de olhar pro IP que tá na minha frente e falar: meu Deus, antes de eu mudar, era meu sonho ter uma vista dessa. E agora essa é a minha vista. Às vezes a gente conquista uma coisa que sempre foi nosso sonho e esquece
O que a gente fez para conquistar aquilo e a importância que aquilo tem. Porque a partir do momento que vira normal na nossa vida, a gente acaba esquecendo o peso que aquilo tem. Então, se você tá se sentindo confuso, se você tá com medo, assustado, ansioso, não sabe como vai resolver isso que você está passando, essa complicação que te apareceu, esse problema que te surgiu, fecha a porta do seu quarto. Se você, puder dormir sozinho. Se não, vai para um lugar, para um parque, para um lugar silencioso. Para e escuta a voz que vem de dentro de você. O que você quer? O que você está sentindo? O que você pode fazer para resolver esse sentimento? Porque realmente tem sentimento que a gente pode resolver, que a gente pode fazer algo, e tem sentimento que não, que a gente só sente e tá tudo bem. Se você tá sentindo saudade de uma pessoa, por exemplo, que você não pode ter de volta, senta, chora, sente esse sentimento, mas aí você não faz nada, né, sobre ele. Mas existem coisas que a gente pode tomar uma atitude. Então, se você não tá feliz com o seu trabalho, senta, analisa o que que não me faz feliz, o que que eu quero, o que que é um trabalho que me faria feliz, o que que eu posso fazer para encontrar uma oportunidade que me faria feliz. Vou começar a procurar, vou mandar currículo, vou conversar com amigos, vou procurar por uma agência de empregos, não sei. Você vai procurar o que melhor faz sentido para você, porque a resposta tá aí. A resposta existe e ela tá dentro de você. Mas basta você silenciar o externo e principalmente a sua voz, se você for uma pessoa que fala muito. Que às vezes a gente fala e não escuta. E é aquela coisa que a gente escuta bem clichêzinha quando a gente é criança, que a gente tem dois ouvidos e uma boca. A gente precisa aprender a escutar mais. Não só o outro, mas também o outro, né? Mas também a voz que vem de dentro, o sentimento que vem de dentro. Porque se você ignora o que você sente hoje, o que você sente amanhã, você vai criar uma vida infeliz, uma vida na qual você nunca vai estar satisfeito com nada. Por mais incrível que seja a sua vida, por mais incrível que sejam as pessoas que estejam ao seu redor, você nunca vai estar satisfeito, porque você não consegue ser feliz e grato pelo que você tem atualmente. Eu espero que esse episódio tenha ajudado alguém a se encontrar, a se entender um pouquinho melhor. Eu realmente não sei porque esse assunto veio tão forte pra mim essa semana, mas eu tenho certeza que se ele te encontrou, é por algum motivo muito importante, muito especial na sua vida. Eu tenho certeza que a partir de hoje o seu silêncio vai começar a deixar de ser solidão e começar a ser reencontro com a sua própria alma, com sua própria divindade. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo episódio de Chantilama.